Olá, cursistas! Vamos dar continuidade ao nosso módulo. Para isso, vamos retomar a nossa situação problema? O mistério do livro desaparecido. Então, a biblioteca da escola recebeu um pacote com um livro muito elogiado, mas ao abrir o armário, faltou um trecho importante do conto, que precisa ser trabalhado em aula. Não há tempo para conseguir outro exemplar antes da apresentação da turma no final do mês. Então, diante disso, como a turma pode reconstruir, compreender e compartilhar esse trecho de que modo que todos aprendam e exerçam a leitura crítica utilizando os recursos disponíveis, como celular, gravação em áudio, roda de conversa, garantindo que o trabalho tenha sentido real para os alunos. Então, relembrando que essa proposta ela tem como tema, né, a leitura literária, a produção de sentido por meio do podcast, fundamentado na teoria da atividade de Leontiev. Ela foi pensada, então, para o quinto ano do ensino fundamental 1, mas como discutimos anteriormente, ela pode ser adaptada, né, para diferentes níveis de ensino e também outras áreas do conhecimento. E quais eram os objetivos? Lembram? Identificar as necessidades e os motivos dos alunos diante do problema proposto, como reconstruir o trecho e produzir sentidos, produzir coletivamente um texto oral no formato de mini podcast que reconstrua esse trecho, né? Ausente, promovendo a compreensão e atribuição de sentido pessoal e social, e analisar o processo de aprendizagem à luz da teoria da atividade, considerando a relação entre motivo, ação e produto. Então, ao vivenciarmos essa proposta aqui, como cursista, conseguimos perceber que não se trata apenas de propor uma tarefa, né, mas de criar uma necessidade real de aprendizagem. Na perspectiva da teoria da atividade, esse é o ponto essencial, pois toda atividade ela se organiza a partir da relação entre necessidade e motivo. Por isso, o papel do professor é orientar esse processo, organizando as condições necessárias para a aprendizagem, ajudando os alunos a compreenderem o sentido da proposta e a se envolverem de forma significativa com a atividade. Então, dando continuidade, né, à nossa situação problema, vamos agora compreender como essa proposta pode ser organizada na prática pedagógica. Então, nesse momento, passamos a olhar para a atividade a partir da perspectiva do professor, analisando como ela pode ser estruturada em sala de aula. Para o desenvolvimento da proposta, são necessários recursos simples e acessíveis, como celular, gravador, né, para a produção dos áudios, caixa de som para a escuta coletiva, além de papel, caneta, quadro, né, para o planejamento das ideias. Também é importante disponibilizar um modelo de roteiro, né, de texto oral para orientar a organização do mini podcast, bem como um espaço para compartilhamento dos áudios, como o Drive, né, ou um ambiente virtual de aprendizagem, né, o AVA, também como colaborar. Então, ao vivermos essa organização, percebemos que não são necessários recursos complexos, mas sim uma intencionalidade pedagógica bem definida que possibilite os alunos se engajarem na atividade e produzirem sentidos. Então, partimos agora para a etapa da problematização. Né? O professor primeiro apresenta então a situação problema e conduz um momento de reflexão com os alunos. Então, nesse processo são levantadas questões
Por que é importante recuperar esse trecho? Quem será beneficiado? Que motivo, né, nos mobilizam a realizar essa atividade? Podem sugerir respostas, como, por exemplo, aprender mais sobre o tema, apresentar o trabalho na feira da escola ou até contribuir para preservar o patrimônio da biblioteca. Esse momento, né, percebemos que essas são perguntas não apenas introdutórias, né, mas elas são fundamentais para a organização da atividade. Isso porque, na perspectiva da teoria da atividade, é a partir da necessidade que se constitui um motivo, que por sua vez orienta as ações do sujeito. Por isso, é importante que o professor registre essas respostas no quadro, evidenciando as necessidades e os motivos que emergem do grupo. Esse movimento é o que possibilita que a atividade, né, deixe de ser apenas uma tarefa e passe a ter sentido real para os alunos, favorecendo o seu envolvimento na atividade. Então, após a problematização, avançamos para o levantamento de significados. É nesse momento que os alunos entram em contato com o trecho disponível da obra e, a partir dele, analisam elementos como personagens, enredo, contexto, construindo assim coletivamente, né, hipóteses sobre o trecho ausente. Assim conseguimos perceber um aspecto central da teoria, né, de Leontiev, a relação entre significação social e sentido pessoal, né, que a gente já falou na aula anterior, que a significação social ela refere, né, aos significados historicamente construídos e compartilhados, né, aquilo que está presente na linguagem, na obra e na cultura. E o sentido pessoal, ele diz a respeito à forma como cada sujeito se apropria desses significados a partir de suas experiências, necessidades, motivos. Então, quando os alunos interpretam o texto e constroem hipóteses, eles não estão apenas compreendendo o conteúdo, mas atribuindo sentidos próprios a partir da relação que estabelecem com a atividade. Então, é nesse momento que a aprendizagem ela vai se tornar significativa, pois ela articula, né, o que é socialmente produzido com a vivência concreta dos sujeitos. Então, a nossa próxima etapa é a etapa do planejamento, em que os alunos elaboram um roteiro do mini podcast. Nesse momento, eles organizam as ideias principais, definem o objetivo do episódio e pensam em como comunicar sua interpretação para um possível ouvinte. Então, no roteiro deve constar elementos como a reconstituição do trecho, comentários interpretativos e, por exemplo, perguntas direcionadas a ouvintes. Além disso, é importante explicitar qual é o objetivo do segmento, né? Ou seja, o que se espera que o ouvinte compreenda, qual motivação está sendo mobilizado, como a curiosidade, a defesa do patrimônio ou a aprendizagem, ou de que forma isso produz sentido para a turma. Então, essa etapa conseguimos perceber de forma mais concreta a estrutura da atividade, conforme a proposta de Leontiev, porque o motivo, né, ele mobilizado na problematização passa agora a se materializar em ações orientadas a um objetivo específico. Ou seja, os alunos deixam de estar apenas mobilizados pelo problema e passam a agir intencionalmente para produzir algo. Nesse processo, o roteiro funciona como uma mediação entre o que os alunos pensam, o que eles querem comunicar e o produto final que será
elaborado. Assim, conseguimos visualizar, né, a relação entre motivo, ação, produto, que é, né, o centro da teoria da atividade, né, os elementos centrais da teoria da atividade. Então, partimos agora para a etapa de produção, que é quando os alunos gravam os segmentos do mini podcast, colocando em prática o roteiro que foi planejado. Nesse momento, eles realizam também pequenas edições, né, como o corte de pausas, se possível, a inserção de trilha sonora leve, alguns outros sons que acham, né, necessário, organizando material para o compartilhamento. Após a finalização, os áudios são enviados para o ambiente virtual, né? Como falei lá, o AVA ou o Drive, possibilitando assim o acesso para toda a turma. E na sequência ocorre a escuta coletiva, acompanhada de um momento de análise e discussões sobre as produções, né? É ali naquele momento onde todos os colegas vão escutar o trabalho do outro, né? Os podcasts. Então, essa etapa é possível identificar outro aspecto importante, né, da teoria da atividade, que é a relação entre ação e operação. Enquanto a ação está orientada ao objeto, no caso que é produzir o podcast, as operações dizem a respeito às condições concretas da realização, como gravar, editar, utilizar o celular, organizar o áudio. Esse processo ele evidencia como a atividade se materializa em práticas concretas, mediada por instrumentos e ganha forma em um produto socialmente compartilhável, né? Então, essa etapa da socialização, né, da escuta coletiva dos podcasts, ela pode acontecer na sala de aula ou também em um outro espaço, né, da escola adequado para esse momento. Após a escuta, cada grupo apresenta seu podcast, explicando como os motivos que mobilizaram a atividade se relacionaram com as escolhas realizadas, como a linguagem utilizada, a entonação, os exemplos e a forma de reconstrução do trecho. Na sequência, o professor ele pode conduzir um debate orientado com o objetivo, né, de aprofundar ali a análise das produções. E é nesse momento, de novo, um conceito central da teoria da atividade, que é a relação entre significação social e o sentido pessoal. Então, aqui, a significação social refere-se a esse trecho, né? Que representa no contexto da obra e da leitura literária, enquanto o sentido pessoal diz respeito ao que essa experiência despertou em cada aluno. Assim, ao analisar os podcasts, conseguimos perceber como os alunos articulam, né, esses dois níveis, produzindo interpretação, que são ao mesmo tempo sociais, mas também singulares. Aqui, então, eu trago a estrutura da teoria da atividade, né? O que seria atividade, que é a produção dos mini podcasts, né, para a reconstrução de um trecho literário que está ali ausente, né, a partir do situação problema, as ações, né, que é a problematização, a análise do texto, elaboração do roteiro, produção do podcast, a escuta, né? E depois ali o debate, a reflexão final, né? A necessidade de compreender, né, e reconstruir o trecho ausente da obra, né, promovendo a leitura crítica e a participação na apresentação da turma. O objeto é a produção, né, de um texto oral, que seria o podcast, o motivo gerador de sentido, isso é muito importante, né?
que é atribuir o sentido à leitura literária. Então, toda essa atividade, o que gera sentido é isso, atribuir sentido à leitura literária. E aí vem o motivo estímulo, o que estimula os alunos a esse motivo gerador, né, de sentido, que é a utilização de recursos digitais, né, como a gravação de áudio, né, o trabalho em grupo. Depois a gente tem as operações, que é o uso do celular para gravação, a organização do roteiro, a divisão das tarefas no grupo, né? Entre outros. Essa organização, ela permite a gente visualizar como a proposta didática, ela se estrutura a partir da teoria da atividade, evidenciando a relação entre necessidade, motivações e operações, e como esses elementos se articulam na produção de podcast como prática, né, de ensino. Então, percebemos que os podcasts, assim como as outras tecnologias digitais, elas podem atuar como motivo e estímulo no processo de aprendizagem, porque eles fazem parte da vida dos alunos, das interações sociais, né, no trabalho, em casa, na ciência, na educação, ela está em tudo. Então, não é mais possível a gente dissociar as práticas pedagógicas do mundo digital. E as TIC também, elas podem ser compreendidas como um instrumento de mediação, né? Elas são são ferramentas culturais que articulam o ensino e aprendizagem, né? E atuam na produção de sentido, contribuem para a formação humana, transformando inclusive os modos, né, como o conhecimento é apropriado. Então, para finalizarmos esse módulo, né, é importante retomarmos o nosso objetivo central, que é compreender como os fundamentos teóricos metodológicos da teoria da atividade podem ser articulados à prática pedagógica por meio do uso do podcast como estratégia de ensino. Então, ao longo desse percurso, né, refletimos sobre a leitura literária como uma prática social, histórica e cultural que, né, vai além da decodificação, né? Ela não é decodificação, contribuindo para a formação de leitores críticos e conscientes. E a partir da situação problema, né, que eu coloquei aqui, conseguimos perceber, né, observar como a organização da atividade, né, considerando elementos como necessidade, motivações e operações, ela possibilita a construção de aprendizagem com sentido real para os alunos. Além disso, né, ao longo da proposta, podemos perceber, né, o potencial do podcast como um instrumento didático pedagógico, favorecendo não apenas para a compreensão da leitura literária, né, mas também na produção de sentido, na oralidade, na argumentação, no trabalho coletivo, né? Outro aspecto fundamental foi a articulação entre significado social e sentido pessoal, permitindo que os alunos não apenas compreendessem o texto, mas se posicionassem de forma crítica e responsiva diante dele. Então, dessa forma, espero que ao final dessa etapa você tenha subsídios, né, para integrar os fundamentos teóricos ao cotidiano escolar, transformando o conhecimento em uma prática docente transformadora. Então, por fim, né, reforçamos que o uso das tecnologias como podcast, quando orientados por uma intencionalidade pedagógica, pode potencializar o desenvolvimento de práticas mais significativas, dialógicas e contextualizadas no processo de ensino e aprendizagem. E para finalizarmos, então, o nosso curso, propomos uma atividade avaliativa. Elaborar um plano de aula com base na teoria da atividade,
né, utilizando o podcast como estratégia pedagógica em qualquer área do conhecimento, para qualquer nível de ensino. Esse plano ele deve partir de uma situação problema e apresentar elementos como atividade, ações, necessidade, objeto, motivo gerador de sentido, motivo de estímulo e operações, ali como eu fiz no quadro, né? Mas você pode colocar da forma que quiser. Porque o objetivo é que você consiga articular a teoria com a prática, propondo uma atividade simples, tá? Significativa e possível de ser aplicada na sua realidade. Então, na avaliação serão considerados aspectos como a clareza, a coerência da proposta e a forma como o podcast contribui para a aprendizagem. Lembrando que não é necessário usar tecnologias avançadas, tá? Um simples áudio de celular já é suficiente. O mais importante é que sua proposta ela faça sentido e possa ser aplicada no contexto em que você, professor, atua. Então, chegamos agora ao final do nosso curso, né? E ao longo desse percurso, buscamos compreender como a teoria pode ganhar vida na prática pedagógica, especialmente por meio do podcast, como instrumento de mediação no processo de ensino e aprendizagem. Esperamos que esse curso tenha contribuído para ampliar o seu olhar sobre a leitura, as tecnologias e principalmente sobre a importância de organizar atividades que façam sentido para os alunos. Mais do que aplicar uma metodologia, né, o nosso objetivo aqui foi provocar reflexões sobre a prática docente, fortalecendo uma atuação mais consciente, mais intencional e comprometida com a formação humana. Desejamos que você leve essa experiência, né, para sua realidade, adaptando, recriando, ressignificando as propostas conforme o seu contexto. Agradeço pela sua participação, dedicação e por caminhar conosco até aqui. Seguimos juntos na construção de uma educação mais significativa, crítica e transformadora. Muito obrigada.